Olá, meu nome é Adriano Lopes Romero, sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências e Educação Matemática da UniOeste. Sou orientado pela professora Márcia Borim da Cunha e nessa ocasião vou falar sobre o nosso trabalho intitulado A Pré-História da Lei Periódica dos Elementos Químicos na perspectiva de dois historiadores da química. Bom, aqui eu apresento uma citação de Duncan de 1907, no qual ele traz de uma forma bastante poética a lei periódica. Essa lei periódica é muito próxima ao que foi enunciada em 1869 por Mendeleev. Desde então, a lei periódica ela passou por pelo menos três períodos distintos. Um primeiro período ela estava relacionada ao peso atômico, tal como nessa citação. Um segundo período, a partir de 1913, com os trabalhos de Moseley, a lei periódica ela passou a ser relacionada com o número atômico, e num terceiro momento, a partir dos adventos da mecânica quântica, a lei periódica ela passou a ser explicada pela configuração eletrônica. Bom, o nosso trabalho ele é pautado nas contribuições de Martins, que ele considera que a história da ciência ela é feita por seres humanos. Logo, ela também é suscetível a erros, né? Uma vez que toda narração histórica ela é uma seleção, um recorte da história. E ao fazer o recorte, o historiador pode selecionar e descrever os fatos que corroborem seu ponto de vista e ocultar outros fatos que entrarem em conflito, né? Então, essa a narrativa histórica, em algumas situações, ela pode ser falsa ou ela pode fugir da realidade da história. Bom, para isso, nós fizemos um estudo, uma pesquisa qualitativa, do tipo bibliográfica, baseada em livros sobre história da lei periódica, escritas por historiadores da química que vivenciaram o desenvolvimento da lei periódica. Por que definimos historiadores que vivenciaram esse período? Por considerar que o quanto mais próximo o historiador está do fato que ele está contando a história, mais próximo ele está da realidade. Essa pesquisa resultou em dois livros, uma publicada em 1896 pelo americano Venable e um livro publicado em 1909 pelo inglês Garret. Então, esses dois livros foram utilizados para produzir, né, e pensar então uma historiografia da pré-história da lei periódica. E por que esse período, a pré-história da lei periódica? A lei periódica, de modo geral, ela também não é bem contada nos livros didáticos, seja de ensino médio e até mesmo nos livros de graduação. Em algumas situações ela aparece em livros de divulgação científica. Mas a pré-história, né, então a história que veio antes da lei periódica, muitas vezes ela não aparece nem nos livros de divulgação científica e até mesmo em artigos, né, produzidos na área de ensino de ciência e até mesmo na história e filosofia da ciência. Bom, esses dois autores eles têm algumas semelhanças e diferenças. Uma semelhança é que a historiografia que eles apresentam, ela considera a linearidade dos fatos históricos e a principal diferença é em relação ao número de fragmentos históricos apresentados e também da profundidade com qual os autores se discutem ou narram esses fatos históricos. Então, Garret, apesar de apresentar um menor número de fatos históricos, ele é mais profundo nas suas discussões. Coloco aqui um exemplo sobre Dobereiner, que geralmente aparece nos livros didáticos de química, principalmente nos de ensino médio. Então, Dobereiner está associado com o conceito de tríades,
Os dois autores apresentam, então, a contribuição de Dobereiner. No entanto, o Garret ele traz uma informação bastante relevante para a história da lei periódica, da tabela periódica. Ele coloca que Dobereiner ele previa a existência de elementos desconhecidos a partir do conceito de tríades. Por que esse fato ele é muito importante? Porque a previsão de elementos químicos, de elementos não conhecidos, ele geralmente é associado com a prioridade de Mendeleev em relação à lei periódica, principalmente essa prioridade em relação aos seus contemporâneos, né? E como a gente pode perceber, a previsão então de elementos desconhecidos já era pensada, né, por agentes históricos antes de Mendeleev. Os dois autores eles apresentam, né, inúmeros, são vários agentes históricos, a maioria deles no período de 1850 até início de 1860, e a maioria deles estudaram então relações numéricas com o peso, né, da relação entre peso atômico e propriedades químicas. Uma diferença é que Venable ele inicia a discussão como um problema para a enunciação da lei periódica, ou até se chegar à lei periódica, principalmente uma falta de consenso entre os conceitos de elemento químico e átomo. E o Garret ele aponta como um principal empecilho para se chegar à lei periódica a falta de consenso de uma definição de peso atômico, né? Uma vez que existiam várias formas de determinação de peso atômico. Um outro exemplo, né, de profundidade de discussão entre os dois autores é relacionado a Gladstone. Gladstone, os dois autores colocam a conclusão do trabalho desse agente histórico, que está relacionado a corpos que apresentam as mesmas propriedades, até certo ponto tem certas relações entre seus pesos atômicos. Esse enunciado aqui ele é muito próximo ao enunciado da lei periódica de Mendeleev, né, elaborado em 1869. Uma diferença é que o Garret ele apresenta esse arranjo, né, dos elementos químicos. E, a partir desse arranjo, Garret chega a essa conclusão. Por que esse fato é importante? Porque, como o Garret aponta, esse arranjo ele não foi produzido por Gladstone, ele foi apenas utilizado. Ele foi produzido 10 anos antes por outro agente histórico, né? Se nós utilizarmos apenas Venable como referência e encontrar esse arranjo, né, que muitas vezes está relacionado a Gladstone, a gente é levado a um erro, uma vez que esse arranjo não foi criado por Gladstone, ele foi apenas utilizado, ele foi criado por um outro agente histórico 10 anos antes. Bom, como considerações finais, nós consideramos que existe uma rica história anterior à lei periódica, né? Obviamente, por questões de tempo, eu apresentei praticamente 2 exemplos, Dobereiner e Gladstone, mas existem vários agentes que contribuíram para se pensar essas relações numéricas. Elas não começaram na década de 1860, né? Como muitas vezes é colocado nos livros didáticos, e, de certa forma, né, como Venable coloca no seu livro, né, esse período de 1850, 1860, ele foi muito importante, né, porque foi realmente essa espécie de tatear, né, esse algo desconhecido que seria essa lei periódica, né? Então, essa lei periódica ela é muito importante, principalmente para ser discutida em situações de ensino na formação inicial de professores de química. Tá? Seja numa disciplina inicial que se discuta a tabela periódica, ou até mesmo em disciplinas com caráter de discussão de aspectos históricos, filosóficos e sociológicos da química. Agradeço
e coloco o meu e-mail para futuras contribuições. Obrigado.